Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o PyTorch. Eu, juntamente com o Lucas e o Hugo. A gente tentou fazer o trabalho de uma maneira mais didática possível. A gente vai tentar seguir no tempo certinho, para não comprometer o próximo grupo. Então vamos dar início aqui já. Ixi, eu não tô conseguindo ver os comentários, e se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa, aí vocês me falem, o Lucas ou o Hugo. A gente tentou dividir o trabalho em quatro partes, né? Eu vou falar primeiro sobre o PyTorch, os conceitos. O Hugo vai tocar mais nessa parte de Deep Learning, que de certa forma é o carro-chefe do PyTorch, né, assim dizendo. E a gente, como o grupo de ontem explicou o Deep Learning em si, a gente tentou dar uma pegada diferente. Vamos explicar desde o surgimento, né, do primeiro neurônio artificial, até o que a gente conhece hoje como Deep Learning. Depois eu vou voltar a falar de vantagens e desvantagens, e o exemplo do código em si vai ser o Lucas que vai apresentar. O processo de instalação é bem simples. Alguns colegas nossos tinham reclamado que os frameworks deles eram difíceis de instalar, mas o PyTorch não tem segredo. Você vai acessar pytorch.org, nesse botãozinho verde onde está escrito install ali, você vai clicar nele e ele vai abrir esse menu que tem as opções pré-definidas, né? Você vai selecionar seu sistema operacional. A gente está explicando do Windows aqui, porque nós três usamos o Windows, mas qualquer sistema vai ser praticamente semelhante. Se você quiser instalar pelo prompt do Anaconda, quiser dar um pip install ou baixar pelo próprio código-fonte, também vai estar tudo explicadinho lá, até no material de apoio nosso. Você pode selecionar a linguagem. Ele tem uma interface mais polida para o Python, né? Mas se você também quiser fazer em C++, que é uma extensão da linguagem C, também pode. Se você tiver auxílio de uma GPU também, ou se você quiser utilizar a CPU, é tudo bem prático, bem fácil. O que não falta é tutorial para você aprender a fazer a instalação. O primeiro é só o comando, né? Para você executar no Anaconda. O segundo se você quiser dar um pip install normal. Mas o que interessa de fato é o framework, não a instalação dele. O que é o PyTorch? PyTorch ele é uma biblioteca de aprendizagem de máquina de código aberto, ou seja, o código está disponibilizado gratuitamente para você fazer a modificação, a distribuição, e isso incentiva a comunidade, né, a desenvolver, interagir, e ele é baseado na biblioteca Torch, que é uma biblioteca que não vem sendo implementada desde 2018, mas ela é uma biblioteca bastante completa. Ela é uma biblioteca de linguagem script e baseada na linguagem de programação Lua, né? E ele é utilizado principalmente para fazer o processamento de linguagem natural e a visão computacional. Ele foi desenvolvido no laboratório de pesquisa de IA do Facebook. Assim, ele teve suas bases no Google, que a gente vai falar mais na frente, mas todo o corpo dele foi desenvolvido dentro do Facebook. Então, ele é um framework bastante recente. Ele surgiu ali em 2016, começou como um projeto de estágio. Depois foi ganhando corpo. Esse pesquisador aí, Adam Pasks, ele integrou o Facebook e ali dentro começou a desenvolvê-lo. E ele, assim, a partir de 2018, ele começou a ter a notoriedade que ele tem, né? E diversos softwares de Deep Learning começaram a ser desenvolvidos com base no PyTorch, como a Tesla, né, que utiliza, que quem não sabe, a Tesla é que faz os veículos autônomos. O Uber também utiliza, esse Pyrus a gente vai explicar mais na frente. E a gente colocou ali que o Ceia também está dando um curso de aprendizagem por reforço, o Bruno, o Brandão e a Luana, em que eles estão utilizando o PyTorch. E, assim, o intuito do curso, além de ensinar a aprendizagem de reforço, obviamente, é bem legal. Eles estão fazendo a dinâmica entre duplas de alunos que vão realizar um torneio de futebol virtual, assim dizendo, no final do curso. É bem legal. E ele fornece dois recursos de alto nível, que é os cálculos de tensores, né, com forte aceleração de GPU. Ele faz com o tensor o que o NumPy faz com os arrays, por exemplo, né? E ele também possui, ele também
outro recurso é ele construir redes neurais profundas com esse sistema Autograd. O que é esse sistema? Ele faz a diferenciação automática das operações que acontecem no interior da rede. E essa diferenciação ali, ele pega esse histórico de operações e ele utiliza para fazer um gradiente. E esse gradiente é que vai determinar os pesos e o bias da nossa rede, dos nossos neurônios, que a gente vai explicar mais na frente também, porque cada um desses parâmetros. Para quem não sabe, os tensores, eles são estruturas de dados muito especializadas, né? Dados especializados e muito semelhante aos arrays, como eu falei. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um vetor, de uma matriz e um array 3D, que é a mesma coisa, assim, bem semelhante a um tensor. E o PyTorch ajudou a dar à luz, vamos assim dizer, a muitos projetos e muitas bibliotecas. Um exemplo dela é o ShexNet, né? Que eles utilizam as radiografias do tórax, que são as mais viáveis para você dar um diagnóstico de pneumonia. E ele pega essa imagem, faz uma análise dela ali, por exemplo, ele usa as cores azul, onde o pulmão está mais, vamos dizer, saudável, vermelho, onde ele está mais comprometido, e ele ajuda, auxilia a dar esse diagnóstico sobre pneumonia, né, aos pacientes, e ele tem uma assertividade maior do que na prática dos médicos olhando e tudo mais. Nós também temos o Horizon, essa aqui é a logo dele. Ele meio que faz a implementação, né, ele faz a implementação de empresas que necessitam de grande trabalho, tanto manual como computacional, análise de dados e tudo mais. Agora vem o Pyro, que a gente tinha falado. O que é o Pyro? Ele é resumidamente uma linguagem probabilística. Ele une a gente pode falar, o melhor do Deep Learning moderno, assim, com a modelagem bayesiana, que é o que a gente tinha visto com o Cedric, né? Na lógica, nas teorias bayesianas e tudo mais. E o Uber utiliza desse projeto para fazer a otimização ali dos seus, vamos dizer, bancos de dados, entre outras coisas. Esse é a logo dele. E o Kaolin da NVIDIA, que é a modelagem 3D. Ele pega vamos dizer, uma imagem 2D assim, transforma ela em 3D. Até eu vou falar para os meninos colocarem um vídeo que tem lá no site da NVIDIA, que mostra todo o processo. É algo mais mostrando o que eles fazem, assim, é muito legal o vídeo, eu recomendo vocês verem. É pouca coisa, é 1 minuto e meio. E como a gente tinha dito anteriormente, né, ele é utilizado para visão computacional, que é ele fazer análise de imagens, ele pegar quaisquer, vamos dizer, dados multidimensionais, e ele pega os objetos ali semelhantes, por exemplo, aqui você pode ver que ele está classificando ali como carro, as pessoas, ele até erra ali, ó, coloca o carro ali como sendo um caminhão. O processamento de linguagem natural, também nós falamos, é, é tanto a interpretação quanto a compreensão, vamos dizer, da linguagem humana para a linguagem que a máquina vai entender, grosso modo, e vice-versa. E agora nós vamos entrar num pouco de Deep Learning, vamos falar um pouco dos conceitos, da evolução dela. Opa, galera, boa tarde. Então, na verdade, pode voltar lá no Deep Learning, naquele slide lá. Pode deixar lá, isso aí, beleza. Então, gente, Deep Learning, para esse processo de entendimento, até mesmo de um framework que a gente vai estar utilizando várias vezes aí ao longo de uma carreira, justamente para fazer essas inteligências artificiais, a gente vai utilizar muito o Deep Learning, obviamente. O negócio é que eu acredito que para a gente adentrar num framework do tipo, sem estar sabendo especificadamente, em sua totalidade, alguns funcionamentos de cada elemento de uma rede neural, dá. Quer dizer, você pode, decore as linhas de código, pense nos números,
só sai digitando, enfia, mas é bem mais plausível quando a gente tem esse entendimento a mais ali por trás do funcionamento de cada elemento, pelo menos uma maneira mais visual de estar processando o que está acontecendo. Ok, pode passar o slide? Então a gente vai começar primeiro com o neurônio artificial. E quando eu falo neurônio artificial, é o primeiro. Por que primeiro? Porque futuramente ainda veio a criar formas diferentes de neurônios artificiais, e que esse em específico, a gente está falando de um inventado em 1943 por um lógico matemático junto com um cientista da computação. Eles queriam desenvolver um mecanismo baseado no neurônio humano. Então, eles criaram isso aqui e a gente vê que é esse de baixo. O de cima é realmente já uma representação ali do neurônio biológico mesmo. Puxando ali algumas setas para a gente saber mais ou menos quais são as comparações que a gente pode fazer, é que, por mais que eles não sejam iguais, em geral, a gente tem essas semelhanças. Ali, ó, do lado esquerdo, a gente tem o lugar onde entraria a informação. Aqui no seu cérebro, na forma que você está pensando, está entrando informação, eu estou falando para você, ela está chegando no seu ouvido, causa lá dentro do neurônio, esse impulso elétrico, ele chega por meio daquelas linhas ali que a gente tem, aquelas raizinhas que a gente chama de dendritos. Da mesma forma, no neurônio artificial, os inputs, aqueles valores que chegam no próprio neurônio ali, tá ali, ó, escrito ali embaixo, tá circulado, entra por ali e então entra num conjunto de funções. A gente tem aí um somatório desses valores, que então passa por uma função de ativação. Essa função de ativação a gente vai estar conversando ela mais, mas é justamente sobre se essa soma de valores ela é capaz de ativar o neurônio ou não. Se ela não for, não ativa. For capaz de ativar, segue em frente. A informação continua. E se ela continua, ela vai para os outputs. Ela chega ali num resultado. É o que a gente vê no neurônio biológico ali também em cima. Aquela parte ali, o núcleo do neurônio biológico, depois dos dendritos, também acontece certas funções de ativação. A gente tem funções de ativação no cérebro. Se um neurônio ativa, ele passa para o próximo. Se não, para. O que ele passa pro próximo ali justamente é ali, ó, da bainha de mielina, que passa ali pela camada, ali no resto da baía de mielina, e aí chega no final, ali no final do neurônio mesmo. Você pode passar para o próximo slide? Ok. Aquele neurônio que a gente mostrou ali anteriormente é um neurônio artificial, como eu disse, mais básico. A gente, com o tempo, veio com um perceptron, inventado ali pelo Frank Rosenblatt, em 1958, e esse perceptron a gente tem um neurônio um pouco mais evoluído. Qual que é a diferença entre esse neurônio mais evoluído com o anterior? O anterior, ele não utilizava pesos. A gente vai explicar um pouco melhor o que é esses pesos. Ele, na função ali, naquele núcleo do próprio neurônio, onde tem o conjunto das funções, a gente tinha ali duas funções em conjunto, que seria uma função para agregar as entradas, os valores das entradas que chegam, assim como depois ali, para sair, seria a função de ativação, e basicamente isso, nada mais. Até tranquilo, comparado com os outros. Mas aqui a gente já passa a utilizar o perceptron, em que nesses pesos que a gente utiliza no perceptron, a gente trabalha com funções afim também. A gente
já viu isso aí na matemática, né? A gente está falando de funções de primeiro grau, que inclusive você pode passar o slide para frente. Que esse aí é o perceptron, que é, a gente tem aí, do lado esquerdo, x. X seria cada valor que está sendo inserido no input. Ele então passa por processamento de peso. Cada peso é destinado a um valor diferente. Então ele chega às próprias funções mesmo, a de somatório e a função de ativação. Em seguida, a gente tem o resultado, né? O valor que passa a ser seguido. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nessa época do perceptron, com o tempo, eles perceberam que eles tinham algumas dificuldades. Algumas dificuldades que ocasionou em barreiras para a evolução de inteligência artificial na época, o próprio hype com a inteligência artificial na época. A gente está falando aí do Shor. Shor é, assim, vem do inglês, a gente coloca aí XOR, que é uma abreviação de Exclusive OR, traduzindo, ou exclusivo. O que é? Quando a gente, pela ali no Perceptron, a gente tem uma função de primeiro grau, função afim, a gente usa para classificar problemas que geralmente são linearmente separáveis. Porque se vocês olharem para essas duas imagens aí, pensem nisso como um gráfico mesmo. Quando você coloca uma função afim num gráfico, uma função de primeiro grau, você consegue uma reta. Para você fazer ali um processo onde você está separando um conjunto de duas classes, você consegue separá-los com uma reta. Só que aí a gente pode acabar se deparando com problemas que não são linearmente separáveis. A gente tem aí problemas que fogem, passam dessa limitação do nosso perceptron. Com isso, gerou o que chamam de inverno da IA. O que seria esse inverno da IA? O inverno da IA é justamente, de acordo com a crescente que a gente tinha da inteligência artificial na época, parou. Já chega, não tem como. A gente não consegue passar disso aqui. Agora é deixar isso aqui de lado. Porém, com o tempo, a gente conseguiu resolver a situação e veio com o Deep Learning. Você pode passar aí para o próximo slide. A gente veio com camadas de perceptron. Pô, era até uma resposta um tanto óbvia, né? Tipo, você para pensar, se você está pegando um neurônio inspirado no neurônio do próprio ser humano, da cabeça do ser humano, é óbvio que um neurônio só não funciona sozinho. Não tem como você fazer tudo que você quer só com um neurônio. Então, por que não juntar, a gente arranjar uma forma de juntar vários perceptrons, criar aí essa conexão, essa rede neural? E aí a gente tem essa representação, não é assim? Desculpa quem tem epilepsia aí, mas pode passar esse slide aí para frente. Assim que a gente representa, de forma bem mais nesse plano aí em 2D, a gente tem aqui a camada de entrada e então lá no final, camada de saída. Vamos prestar atenção nessas primeira e a última. Camada de entrada, entra aí os valores, são processados ali no meio de alguma forma, sai na camada de saída os valores que a gente gostaria de ter, que essa inteligência artificial fizesse, essa rede neural. Gente, eu vou pedir aqui um pouquinho para vocês pensar em
cada partezinha aí, cada círculo, como um neurônio. Esses círculos, a gente pode olhar de uma forma assim bem mais rudimentar, eles seguram um valor. Eles seguram um valor. Na primeira camada, a gente tem ali os primeiros neurônios, que aí seriam os primeiros valores, e eles são conectados com o da segunda camada. Na segunda camada, o que foi esse processo, essa linha entre a conexão de um lado para o outro? Foi aí acoplando peso, um valor que a gente chama de peso, ao valor que estava primeiro na primeira camada, no primeiro neurônio, armazenado lá. Dessa forma, a gente consegue essa multiplicação, que na segunda camada a gente soma ou não com um valor, a gente chama esse valor de bias. O que é? Porque o que acontece? No perceptron, a gente tem o bias, que a gente pode estar chamando ele de viés. Esse bias, você vai procurar nos locais, muitas vezes, quem está começando a olhar a coisa em relação à própria rede neural, fica até um tanto confuso, porque o que as pessoas respondem? Ah, é um número que coloca lá para somar. Simples. E você, tipo, tá, vou aceitar, espero que algum dia eu entenda. Você fica nisso, né? E segue em frente. Mas, dando um conceito mais ou menos do que é bias, é porque na rede neural, a gente tem a ativação do neurônio. A ativação do neurônio. Aqui, quando a gente vai ativar um neurônio, a gente pensa assim: se esse valor alcançar um ponto, a gente ativa. Se ele não alcançar esse ponto, a gente não ativa. E geralmente, sem um bias, você fica com valores assim, positivos e negativos. Se está acima de zero, ativa o neurônio. Se está abaixo de zero, não ativa. Só que você pode deparar com uma situação em que você não quer que um neurônio seja ativado só porque ele está acima do zero. Você pode querer que ele seja ativado porque ele seja mais que 10, mais que 15, o valor dele total. E é para isso que você coloca o bias. O bias é uma soma ali na frente, depois de você ter multiplicado o primeiro valor com um peso, você coloca essa soma ali na frente, justamente porque quando somarem todos os valores iniciais com todos os pesos, serem multiplicados, na verdade, né? Se esse valor aqui, você coloca lá na frente o bias, um menos 10, você soma esses valores com menos 10, imagina que o valor total ali tinha sido 7. Soma com menos 10, a gente fica ali com menos 3. Menos 3 ele não foi acima do zero, ele não vai passar do zero, não, o neurônio não vai ser ativado. Só que aí, mas tá, tudo bem. Então não faz muita diferença, né? Eu posso colocar o bias e aí vai estar em todos os neurônios. Não, não é bem assim. Porque cada neurônio na camada, você pode colocar um bias diferente. Você pode colocar em cada camada bias diferentes. E dessa forma, você vai reorganizando a situação para cada neurônio ser ativado dependendo do alcance de um certo valor. Essas camadas ocultas no meio, muitas pessoas chamam de caixa preta, né? A caixa preta da rede neural. Porque essa caixa preta, você não vê nada, você não está entendendo o que está acontecendo ali. Tá, você pode até entender, mas você não está vendo. Não é, às vezes até não é tão intuitivo, porque quem está pegando para estudar agora não sabe quais processos estão acontecendo dentro dessas camadas ocultas. E a gente podia discorrer aqui
é importante. Tudo fica bem mais simples quando você já tem esse conhecimento prévio também das camadas ocultas. Mas não tem como a gente estar aprofundando tanto. Mas mesmo assim, para não deixar na mão, eu vou dar um breve resumo do que vocês provavelmente vão ver dentro dessa caixa preta quando vocês forem buscar mais sobre ela. A gente sabe que a rede neural em si, ela entra com os valores de entrada dela, alguns números, e no resultado, lá no final, a gente sai os resultados possíveis que a gente estava querendo. E para isso, utiliza parâmetros que são os pesos e os bias, que eu já cheguei a explicar aqui. Basicamente, na rede neural a gente tem uma função aplicada, uma função maior, vamos imaginar uma função maior aí, aplicada ao repertório de dados que você tem, que seriam aqueles dados de entrada, né? Quando a gente tem isso, não necessariamente a gente vai conseguir o que a gente quer. Às vezes não tá tão treinado assim, né? A gente tem aí um mecanismo que simplesmente pode não sair o resultado que você quer. Pode sair tudo desorganizado. E você poderia virar para o computador, né? E falar, não, computador mal, não é assim que se faz. E ele dá um jeito de resolver, mas... E existe uma forma de se fazer isso, na verdade. Como? Custo. A gente tem essa palavrinha custo. O que é esse custo? O custo, ela é uma função que ela é aplicada aos pesos e ao bias, em conjunto. Por quê? Porque assim, quando você tem resultados desorganizados demais e resultados ruins com o mecanismo que você fez ali, quando você tem... Oi, voltou o slide? É que essa aí fica mais bonitinha, pode falando. Então tá bom. Quando a gente tem esse custo... Enfim, quando a gente tem essa desorganização, esses maus resultados, a gente indica que o custo está alto. E tem algumas contas que a gente faz para processar qual que é o valor exato desse custo que essa rede neural está tendo. Se esse custo é alto demais, o objetivo aqui é reduzir esse custo. E para reduzir esse custo, a gente passa por esse processo aí de algumas contas que acontecem dentro dessa caixa preta. Em cima disso, não é algo tão simples assim de estar resolvendo esse custo, que é exatamente meio que um treinamento que você faz. Porque esse treinamento, a gente coloca essas funções aplicadas aos pesos e o bias, e a gente tem ali nos valores de entrada, esses pesos e bias, o nosso resultado, a gente quer um número em específico, e esse número é o custo pequeno. Quais são os parâmetros que a gente usa para isso? Muitos exemplos de treinamento. São os exemplos de treinamento que você coloca nos seus dados. E muito difícil raciocinar uma função para o custo, para todos os pesos e bias. Por isso é algo que vocês vão estar vendo, vendo a seguir na vida de vocês, entendeu? Procurando a saber ali ao entendimento dessa caixa preta do que está acontecendo naquelas layers ocultas, né? Hiding layers, a gente tem aí essas camadas ocultas. Vocês podem continuar passando os slides? Bom, redes neurais. É importante dizer que a rede neural que foi apresentada no slide anterior é uma rede neural mais didática. Para mais fácil entendimento do que está acontecendo nessas redes neurais. Mas a verdade é que a gente tem vários tipos de redes neurais diferentes,
redes neurais diferentes para a gente estar fazendo processos diferentes. A gente tem aí, dependendo do que você quer com a sua inteligência artificial, você vai estar podendo utilizar redes neurais diferentes que você consegue um alcance melhor do resultado que você quer. Mas assim, exatamente, imagens meramente ilustrativas, mas pode passar a seguir também, e em frente. E agora tá falando aí das vantagens, o Rafael. A gente falou um pouco sobre o PyTorch, a aplicabilidade dele, deu uma explicação sobre Deep Learning, né? Agora vamos tocar nas vantagens com relação ao PyTorch. O principal, vamos dizer assim, concorrente dele é o TensorFlow, né? Mas o PyTorch ele tem, vamos dizer assim, algumas coisas que ele se destaca em relação a esse outro framework. Por exemplo, ele é totalmente integrado com o Python, né? Ele tem uma relação muito boa assim com a linguagem Python, apesar de ter uma interface também em C++. Ele é relativamente fácil de entender, parece mais natural, nativo, e alinhado com o código. Ele processa gráficos computacionais dinâmicos, né? Ele oferece uma abordagem mais dinâmica para definir os gráficos na hora da computação. Ele também tem o uso no celular, né? Que ele adicionou um suporte para a implantação em dispositivos Android OS e iOS. O recurso traz todos os benefícios para dispositivos de ponta, para entender aplicativos que existem latências baixas. E também que ele é mais fácil de fazer depuração. Você tem algum erro, algum problema no seu código, é mais fácil você achar aquele erro. Você tem a opção de acessar cada linha e imprimir após cada linha. É bem mais, vamos dizer assim, fácil de você usá-lo. Mas como nem tudo são flores, né? Ele também tem suas desvantagens. Ele não tem ele não tem interface para monitorar e visualizar como o TensorFlow. E assim, por ele ser um framework muito novo, ele surgiu ali em meados de 2016, como a gente falou, ele ainda tem menos suporte da comunidade, e ele ainda os estudos em relação a ele estão crescendo. Já tem muita coisa divulgada, mas ainda tem muita coisa que ainda pode ser divulgado. E agora nós vamos falar sobre o uso do código, né? Vamos falar sobre o código. O Lucas vai compartilhar a tela aí para vocês. Ok, deixa eu só descobrir aqui como que eu compartilho a tela no instante. Deixa eu ver. Tá aparecendo a... Tá dando para vocês verem aí o material de apoio? Tá. Ok. Então, pessoal, boa tarde. Aqui a gente preparou um material de apoio para vocês. Eu não vou explicar ele todo, né? Mas eu não tô olhando o chat também. Então, se meus colegas de grupo aí puderem me avisar se tiver alguma dúvida. A gente vai disponibilizar esse material aqui depois. Se alguém quiser, não estiver enxergando direito, me avisa, tá? Que eu dou zoom ou eu mudo o tema aqui. Então tá. O material de apoio aqui que a gente preparou, passando um pouquinho por cima aqui, ele fala... Deixa eu ler um pouco. Ele explica um pouco do PyTorch, que o Rafael falou na apresentação. Explica do sistema do AutoGrad, que é o principal sistema usado no PyTorch. Um pouco de como usar, de como funciona o AutoGrad, um pouco sobre as bibliotecas do PyTorch, as principais bibliotecas usadas no PyTorch. No nosso exemplo, a gente vai usar o NN. Tem mais algumas coisas aqui de instalação, etc., mas eu não vou explicar muito, não. Vantagens que ele falou também, e o que importa pra gente é um exemplo que a gente fez para mostrar para vocês, usando o PyTorch, o principal exemplo de Deep Learning que a gente tem, né? Como que é o chamado o Hello World do Deep Learning, que é o reconhecimento de dígitos, basicamente.
Aqui eu já rodei o código, mas eu vou rodar de novo. Nesse primeiro notebook aqui, nessa primeira célula, a gente está só importando as bibliotecas principais, o NumPy, que a gente vai precisar usar, e algumas do Torch que a gente usa para carregar o dataset, né? Então aqui o dataset, ele carrega o dataset para a gente, ele vai baixar o dataset que a gente vai usar. Ele levantou Ô, a mão aí. Lucas, Oi. só clica naquele xizinho ali, ó, do lado lá para fechar essa aba que mostra aqui, as partes. né? Isso, Perdão, aí. perdão. Okay. Tá dando para enxergar direitinho aí ou precisa que dê zoom, alguma coisa? Tá de boa. Tá de boa, né? Então tá, perdão. O datasets, ele pega o dataset para baixar, que a gente vai usar para treinar no CA. Transforms, ele transforma em tensor, um dos parâmetros que a gente precisa. Random splits, ele vai dividir o nosso dataset em subsets, vou explicar um pouco mais tarde. O data loader, ele carrega os dados, que a gente vai precisar treinar. Carrega embeds. Aqui as variáveis que a gente está usando é o trainvol, que ele é o dataset de treino e validação. Tem até o train igual a true aqui. E aqui a gente tem o dataset de teste. Basicamente, quando a gente for treinar a nossa IA, a gente vai pegar uma parte do dataset como treino, para treinar ela, e uma parte desse dataset de treino vai ser usado para validar esse treinamento. Então, em cada época, em cada loop que a gente for treinar ela, ele vai usar o dataset, a parte de treino para treinar, e vai usar a de validação para testar esse treino. E depois de treinar todas as épocas, ele vai usar o dataset de teste para ver a assertividade, a acurácia, como que a gente fala isso em português? Eu não lembro como falar acurácia, perdão. Precisão. A precisão, isso, a precisão do nosso dataset. Aqui são os tamanhos que a gente vai usar. Ele pegou o tamanho principal e multiplicou por 0.8, então 80% do tamanho aqui é de treino é para treinar e 20% é para validar, que é só o tamanho normal do teste. Aqui ele está usando o random split para dividir o nosso dataset em dois subsets. É importante saber que são subsets porque os métodos da classe subset são diferentes da classe dataset. Mas isso não faz muita diferença agora. Ele está só dividindo e dando unpacking aqui nos dois valores. Então a gente tem as três variáveis, train, vol e test, certo? Aqui a gente usa esse train, vol e test para carregar o dado, usando a classe dataLoader, certo? Aqui ele está só printando para a gente conferir. Aqui ele está checando, ele está importando o torch mesmo, que é o que a gente vai usar, e checando o dispositivo. No meu caso, infelizmente, meu computadorzinho não é muito bom, eu não tenho nem placa de vídeo, então ele não usa o CUDA, que é o da NVIDIA, né? A gente está usando direto no CPU. Mas espera-se que vocês tenham uma placa de vídeo para usar o CUDA, ele é melhor do que usando CPU, né? Lembrando que a gente não precisa da pip install, porque o NumPy e o Torch ele já tem no Python. Aqui a gente está importando o matplotlib para a gente fazer essa representação visual do nosso dataset, né? O inline aqui, ele só serve para dizer para o nosso código para ele printar no terminal. E se a gente não colocar isso aqui, no Colab não funciona, mas no PyCharm ele vai abrir uma tela com uma interface gráfica para visualizar o que a gente está imprimindo, né? Aqui ele está iterando pelo nosso data load de treino, né? Então o iter ele retorna um iterator. Next ele faz a primeira iteração do iterator. Então cada vez que eu rodo, se vocês forem reparar, cada vez que eu rodo ele está pegando um batch diferente, 40 FOSS, né, no nosso dataset. E ele está imprimindo aqui. Isso aqui a gente fez só para mostrar para vocês a visualização do matplotlib. Basicamente, esses aqui são os dados que a gente tem. Falando aqui que ele é um tensor 4, que é o dado que a gente vai analisar, que a gente vai treinar na máquina, né? Isso aqui é só mostrando um pouco os dados que a gente tem. Então, os inputs que a gente vai dar para a nossa IA são dígitos, né? Reconhecimento de dígitos por pixels, por imagens. Nossa IA vai ficar treinada para receber isso aqui e dizer que é um 7, por exemplo. Isso aqui é um 3, isso aqui é um 2. Aqui a gente está criando a nossa rede neural.
mesmo de network, né? É uma rede sequencial. Esses métodos aqui, eles não são muito... Não vou explicar muito bem, mas o Flatten, basicamente, ele pega a matriz no caso, 28 por 28, que é cada input que a gente faz, e transforma numa linha só. Basicamente, transforma num vetor. O linear, ele recebe aqui o tamanho de entrada. Cada uma desses aqui, desses lineares, são as nossas camadas. A nossa camada é bem simples, ela tem a camada de entrada, 2 camadas no meio e a camada de saída, né? Então ele está recebendo como entrada, como input, uma imagem, 28 por 28, uma para cada pixel, certo? Um input para cada pixel. E está passando por 128 perceptrons na primeira camada. Então ela entra aqui e sai para essa. Aqui a gente chama o hello. Hello é uma função... Eu tinha aqui em algum lugar. Deixa eu mostrar visualmente para vocês. Espera. PyTorch. Hello. Aqui. Basicamente é a função de ativação. Então ela pega o valor máximo entre 0 e x. O que isso significa? Significa que se for menor, se for um número negativo, ele não ativa, ele fica como 0. Aqui mostra num plano cartesiano que qualquer valor menor do que 0, o output dele é 0. Qualquer valor maior é o próprio valor. Então isso aqui é a função de ativação hello, que é uma função bem simples de ativação, só para garantir que a gente não tem inputs negativos. Ele faz isso para cada camada e no final ele dá no output 10. A gente printa aqui, printando só entrada e saída, printando a net, a nossa rede neural, e aqui a gente está conectando ela no device. O PyTorch, ele funciona de uma forma diferente internamente, a gente não tem que se preocupar com isso, mas internamente ele funciona diferente para CPU e para GPU, que seria se a gente tivesse uma placa de vídeo, né? Se eu tivesse. Então, é meio chato isso, mas no PyTorch a gente tem que ficar conectando aqui o device, que é aquilo que a gente fez aqui. No nosso caso é o CPU, né? Que muda o funcionamento interno dele. Agora aqui é a célula mesmo em que a gente está treinando a nossa IA. Eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente não perder tempo, né? Que outro grupo ainda tem que apresentar. Mas falando aqui por cima, a gente está importando time só para a gente poder ver o tempo que está levando. Eu vou colocar ela para treinar, para a gente não ir perdendo tempo também. Aqui a gente estava fazendo 10 épocas só, porque é só um exemplo. Isso aqui é a taxa de aprendizado, que vai ser usada para otimizar quando a gente for mexer nos pesos. Que se você for vendo, que ele está printando cada época. Então ele printa a perda e a precisão de cada um dos modelos e o tempo que levou. Tem 2 aqui porque a gente está printando tanto o modelo de treino quanto o modelo de validação, né? A parte de validação. Aqui ele só está mostrando quanto que está fazendo a função de perda, a função de otimizar. A função de perda, basicamente, ela mostra matematicamente a diferença entre o resultado esperado e o resultado que a IA teve. E depois usa essa diferença quando você passa por todos os perceptrons, dá o resultado, usa essa diferença gerada na função de perda para você mexer nos pesos e se aproximar do mínimo local do gradiente. Basicamente, se aproxima do resultado esperado, né, que a IA tivesse, usando a otimização, que é a parte que mexe com os pesos. Então, basicamente, aqui ele está treinando a nossa rede do nosso subset, né, de treino, nessa parte aqui. E aqui ele está treinando o nosso subset de validação, basicamente. No final aqui você vê que vai diminuindo a perda e vai aumentando a precisão do modelo, né, como é esperado depois com treinamento. Aqui, essa célula aqui, a gente está só printando visualmente, conforme foi passando as épocas, a precisão e a perda que teve, né? Então você vê que a perda vai diminuindo enquanto a precisão aumenta conforme você aumenta as épocas. Aumenta mais rápido no começo e depois vai estabilizando mais pro fim, né? Esse aqui é só outro jeito de mostrar a perda e o loss. Basicamente aqui a gente estava mostrando do dataset treino. Aqui a gente jogou no dataset de teste. Então a acurácia do nosso modelo foi de 97%, batendo no de teste. Eu queria só deixar claro para vocês a diferença entre esses datasets aqui.
E o dataset de teste, ele pega inputs, ele pega imagens que não foram mostradas para nossa IA ainda. Então a gente treinou essa IA, validou esse treino num dataset específico, numa parte, com imagens de exemplos diferentes das imagens que a gente está testando, para evitar que a IA tenha algum vício, sabe? Porque a gente não quer dar para ela, fazer uma pergunta para ela que ela já sabe a resposta, né? A gente quer que ela deduza a resposta com inputs que ela nunca viu antes. Então, por isso que a gente separa os datasets, né? E aqui no treino a gente viu que teve 97%. Por fim, aqui a gente usa o Matplotlib para printar o resultado dela atuando mesmo, a previsão que ela fez. Então aqui a gente tem Predicts, que é o Predict, né? A predição que ela está fazendo. Targets é o que ela devia ter acertado, então é o resultado esperado dela. As imagens é essa parte da imagem aqui, e a gente está fazendo aqui só... Essa parte aqui está só printando a imagem, basicamente. O tamanho da imagem, quantas imagens vai printar, e etc. Aqui está printando, por exemplo, 8. P é o que a nossa IA previu, e T é o target, é o resultado certo, né? Como ela tem 97% de precisão, eu não sei se aqui ela vai ter errado algum, né? Mas caso tivesse errado, teria uma diferença aqui em cima nos valores que ela previu, né? Cada vez que a gente roda, ela usa fotos diferentes, então eu não sei se ela errou algum aqui. A gente usa só 64 imagens, então normalmente ela não erra nenhum. Mas... parece que ela não errou nada. É isso. Voltar a falar agora para Rafael, porque eu não sei mais o que falar agora aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa IAzinha aqui. A gente Uma coisa bem básica que a gente preparou. A gente tudo apresentar de uma forma mais didática, para que vocês consigam entender e pelo menos tirar algum conhecimento dessa apresentação. Tem um material de apoio, a gente colocou alguns vídeos, links, tem toda a documentação lá que vocês quiserem dar uma olhada também, que eu acho que em algum momento vocês vão precisar utilizar o PyTorch. E é isso aí. Façam uma boa avaliação nossa lá. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Dê 5 estrelas aí pra gente pelo esforço.